Mushoku Tensei, Recordações. Primeira parte. O futuro visto por uma brecha. Filhotes eram adoráveis. Não apenas filhotes, todos os mamíferos bebês. Gatinhos eram uma escolha óbvia, mas até bezerros e cordeiros tinham seu encanto, eram fofos. Era natural que as mulheres soltassem gritinhos de entusiasmo e corressem para acariciar a cabeça fofa de um filhote. Havia exceções, mas a maioria dos bebês despertava instintos protetores automaticamente. Os adultos tiravam muito proveito de cuidar de bebês. Imagine, por exemplo, um filhotinho abandonado dentro de uma caixa de papelão, tremendo de frio na chuva, e uma mulher adulta passando por ali. Digamos que ela estivesse cansada do trabalho e procurasse algo para aliviar a alma. Felizmente, seu apartamento permitia animais de estimação, então ela acabava levando o filhote para casa e dando um banho quentinho nele. Com uma toalha macia, ela o secava cuidadosamente e usava um secador para deixar o pelo limpo e fofinho. Depois, servia leite morno e o observava adormecer, finalmente relaxado. E a mulher, por sua vez, sentia uma enorme satisfação. Seu coração se enchia de calor e ternura. Durante todo esse processo, é importante ressaltar, o filhote não fazia absolutamente nada. Apenas sua fofura já era suficiente para alegrar aquela mulher. Entende? A simples presença de algo jovem bastava, ele não precisava fazer mais nada. Era uma situação vantajosa para todos os envolvidos. Claro, havia desvantagens para os adultos. Crianças, por exemplo, eram muito burras e propensas a cometer erros. Era preciso limpar suas bagunças e dar broncas. Os adultos também tinham que lidar com a falta de conhecimento e experiência das crianças, ensinando o que elas podiam e não podiam fazer. Afinal, naquela idade, elas simplesmente não sabiam de nada. E havia um desafio: os adultos nunca sabiam exatamente o que as crianças estavam pensando. Mesmo que uma criança fizesse algo errado de propósito, os adultos ficavam no escuro. Então, preenchiam essa lacuna com perdão. Se uma criança adorável fosse uma completa pestinha no fundo, os adultos acabavam relevando como uma simples travessura infantil. Era como se eles fossem obrigados a perdoar. De qualquer forma, era realmente agradável observar Roxy durante o banho. Ela tinha o corpo esguio e as pernas ainda não totalmente maduras de uma garota da escola secundária. Sua pele clara contrastava perfeitamente com seus cabelos azuis molhados. Como estava de costas, suas características mais chamativas estavam fora de vista, o que, de certo modo, tornava tudo ainda mais interessante. Veja só! O cabelo úmido grudava em suas costas e nas nádegas pequenas e juvenis. Detalhes tão simples se tornavam ainda mais atraentes sem que outras partes mais íntimas chamassem a atenção. Ah, preciso dizer, que equilíbrio perfeito! Meus olhos estavam presos àquelas curvas. Era uma harmonia que só se encontrava em garotas da idade dela. Verdadeiramente, uma obra de arte. Um presente dos céus. Agora, onde ela está lavando? Abaixo das axilas? Entendo. Certo, e agora? Nos cotovelos? Faz sentido, é fácil acumular sujeira nas articulações. Ah, ela levantou o cotovelo, torcendo o corpo. Se ela se virasse só um pouquinho mais, eu veria. Tem alguém aí? Droga! Pois bem. Por mais que crianças conseguissem se safar de muita coisa, ninguém gostava de ser alvo de raiva. Isso não era exclusividade das crianças, acredito que ninguém gosta de ser repreendido ou culpado por algo. Não importa a idade, ser chamado a atenção nunca é agradável. Quando você sente que a bronca está vindo, é natural procurar uma rota de fuga. Embora existissem exceções, a maioria das pessoas tentava evitar ser repreendida, mesmo que tivessem feito algo errado de propósito. Esses eram os pensamentos sábios que eu tinha enquanto escapava pela porta do quarto onde Roxy tomava banho. O cinzento Nezumi Kozo. Saudações, nobres senhores! Eu sou Rudeus Greira, um humilde ladrão cujo território é esta vila rural. Pode ser que agora eu não passe de um aprendiz, mas já faz 5 anos que venho construindo minha reputação.
No Porto, sou conhecido como Nezumi Kozo da Vila Buena. É uma referência ao famoso ladrão japonês e também ao meu sobrenome. Sabe como é? Nezumi quer dizer rato em japonês. Bom trocadilho, não? Até os céus devem ter achado graça, porque nunca me pegaram. Enquanto as forças divinas desviavam o olhar, eu estava me preparando para um trabalhinho especial. Esse trabalho, senhores, era um roubo. E eu mirava o maior tesouro de todos. Claro, minhas pernas e mãos tremiam um bocado. Nunca tinha tentado nada tão grandioso. Ainda assim, meus nervos de aço seguraram a barra. Passei 5 anos treinando essa habilidade, e ela não me deixou na mão nem por um segundo. Com as pernas sob controle, caminhei na ponta dos pés, sorrateiro como só um rato pode ser. O alvo do meu roubo era a mansão Greira. O atraente dono vivia lá com sua bela esposa. Eles se davam tão bem que passavam as noites tentando fazer um irmãozinho ou irmãzinha para o filho único. Não era da minha conta julgá-los por isso, até porque eu me beneficiava bastante dessas tentativas, se é que me entende. Agora, diferente do lendário ladrão Nezumi Kozo, eu não tinha habilidade para invadir a mansão pela frente. Ele provavelmente puxaria uma corda do nada e subiria sorrindo. Como não era tão talentoso assim, tive que usar o cérebro. Quando eu estava planejando meus primeiros passos, vi a empregada saindo com uma cesta de roupas. Ela sempre lavava e cozinhava no mesmo lugar. E como o sol brilhava forte naquele dia, eu soube que as roupas secariam rapidinho. Assim que ela foi para a área de serviço, dei um pulo para a cozinha. Não tinha uma única alma viva, nem na sala nem na cozinha. O casal feliz estava fora, e a tutora do garoto também saiu naquela manhã por causa de um compromisso. Só sobramos eu e a empregada naquela casa elegante. Bastava dar um jeito nela, e o tesouro seria meu. He. Essa empregada não era de muitos sorrisos, mas era bonita, viu? Costumava ser fria, mas perto do patrão, revelava um certo charme feminino. Quando ele colocava a mão nela, a esposa virava uma fera, o que sempre me fazia tremer feito um rato assustado. Bom, afinal, rato faz parte do meu nome, né? A empregada era um verdadeiro desafio. Um movimento em falso, e ela daria um tapa na minha mão como se eu fosse um mosquito. Então, eu tinha que mostrar esperteza. Fui até o filtro d'água com um copo na mão. Nada de andar na ponta dos pés, fui direto, como se só quisesse matar a sede. Escolhi um filtro enorme, quase do meu tamanho, para parecer que eu teria dificuldade em usá-lo. Ai. Que azar o meu, pensei, enquanto empurrava o filtro com toda a força. O barulho foi enorme, e o filtro rolou pelo chão. A empregada veio correndo da área de serviço. Quando me encontrou na cozinha, todo ensopado, ela me olhou com aquele ar estoico dela. Minha estratégia tinha sido um sucesso. Ah, me desculpa, senhorita Lilia, eu só queria pegar um pouco de água, mas o filtro acabou virando, expliquei, tentando parecer inocente. Lilia nem suspirou. Dura como uma rocha. Você se machucou, mestre Rudeus? Um pouco. Então vá até a área de serviço, tire suas roupas e coloque-as na cesta. As toalhas estão no lugar de sempre. Seque-se bem e troque de roupa. Precisa de ajuda? Não. E você? O que vai fazer? Vou limpar essa bagunça. Ah. Me desculpa por dar mais trabalho. Não tem problema. Assim que terminar, eu te ajudo. Com toda a humildade de um cordeirinho, fui para a área de serviço. Ninguém viu quando peguei o meu prêmio. Ao segurar o tesouro em minhas mãos, senti que ainda estava úmido. Descobri-lo assim, antes de ser lavado, me deu um arrepio indescritível. Mal podia esperar para levá-lo ao meu quarto, enfiar o rosto nele e respirar profundamente. Ah, que momento maravilhoso, difícil até de colocar em palavras. E foi assim que, por um impulso irresistível, eu, Rudeus Greira, coloquei as mãos na calcinha da Roxy. Não aceitarei o título de traidor. Traição implicava confiança, e confiança implicava compreensão.
Você só conquistava a confiança de alguém se essa pessoa o entendesse do fundo do coração. Mas, às vezes, compreender outra pessoa era uma tarefa extremamente difícil. Imagine, por exemplo, uma montanha alta, com penhascos íngremes e saliências gigantescas. Uma montanha tão colossal que nenhum ser humano poderia sequer sonhar em escalá-la. O que alguém, sem interesse por escalada, pensaria ao ver uma pessoa tentando alcançar o topo e, no fim, falhando e perdendo a vida? Provavelmente, soltaria uma risada e pensaria, que idiota. Talvez concluísse que a vítima teve o que mereceu, ou então, ficaria confuso, sem entender por que alguém se arriscaria assim. No fundo, a escalada dessa montanha seria algo impossível de se compreender. A maioria das pessoas apenas a observaria de longe. De longe, o tamanho da montanha causaria uma sensação de espanto e respeito. Elas não teriam como saber que havia algo a ser conquistado ao escalar o pico com a própria força. E, mesmo que entendessem isso de forma racional, jamais compreenderiam de maneira emocional. A propósito, Paul estava palpando a bunda da Lilia bem na minha frente. Ele a encarava com uma expressão tão lasciva que parecia desafiar os limites da safadeza humana, enquanto perguntava, o que tem pro jantar, só para evitar que Zenith desconfiasse. Lilia, por sua vez, corou e abaixou a cabeça, mas não sem lançar um olhar cheio de interesse para ele. Aparentemente, ela não achava aquilo tão ruim quanto se poderia imaginar. Voltando à minha analogia anterior, imagine uma empregada com um traseiro magnífico preparando sua comida. Agora suponha que esse traseiro fosse tão impressionante que a maioria dos homens não resistiria à vontade de apertá-lo. Diante de algo assim, o que pensaria um homem casado? Se você o visse tocando aquele traseiro e, em seguida, sua esposa percebesse e uma confusão se instaurasse, o que você pensaria dele? Riria da tolice dele? Ou zombaria, dizendo que ele teve o que merecia? Talvez você balançasse a cabeça e se perguntasse por que ele não tocava logo na bunda da própria esposa. A maioria das pessoas não entenderia. Um traseiro assim é algo que o mortal comum só pode admirar de longe. A visão daquele formato perfeito, liso e arredondado, certamente despertaria admiração em qualquer um. Eu, por outro lado, entendia perfeitamente o que se passava na mente de um sujeito prestes a apertar uma bunda. Compreendia o desejo irresistível de fazer isso, mesmo que ele tivesse uma esposa. Entendia a paixão e o entusiasmo por trás desse impulso. Paul certamente tirava algum prazer disso. A inveja de Zenith era profunda. Se descobrisse que seu marido tinha um caso secreto, ela explodiria de raiva. Era óbvio que tocar outra mulher às escondidas devia ser um deleite para Paul, e essa sensação proibida amplificava o prazer dele além do normal. Eu entendia tudo isso. Mãe! O pai tá apertando a bunda da Lilia de novo. O quê? Me explica isso agora, querido. Que? Rude. Seu traidor. Mas, no fim das contas, meu entendimento era puramente racional. Nunca havia tocado a bunda de uma mulher com minhas próprias mãos, então não podia compreender isso de verdade, do coração. E sem essa compreensão emocional, não era possível confiar. E se eu não confiava, certamente não podia ser chamado de traidor. Foi com esses pensamentos que assisti Zenith mandar Paul pelos ares com um belo golpe. Oásis da vida. A vida era um deserto, sob o sol escaldante, o suor escorria pelo rosto, a garganta seca, e você avançava sem rumo, passo a passo. Alguns escolhiam nem participar dessa jornada, encolhendo-se no lugar e aceitando o fim. No entanto, todo deserto escondia um oásis, e o oásis significava felicidade. Na verdade, a vida era uma busca incessante por felicidade. Eu estava no meu oásis. Era incrivelmente macio e flexível ao toque, irradiando um calor suave contra minha pele. Seu doce perfume trazia alegria ao espírito humano. 2 montanhas, 2 picos e um vale entre eles, esse era o paraíso em forma. Eu estava preso ali, dominado por aquela presença. Aqui será minha casa de agora em diante, pensei. Foi então que uma voz ecoou do alto. Ah, Deus, seu danadinho! Aquela voz divina soava alegre, embora levemente exasperada. Os céus haviam me presenteado com este oásis,
e eu veneraria esse belo firmamento com cada fibra do meu ser. Mas então, uma reviravolta. Lilia, você pode me ajudar aqui um pouco? Os céus estavam tentando me arrancar do meu santuário. Queriam me arremessar de volta ao deserto árido, longe daquele calor acolhedor. Era uma prova, com certeza. Não podia permitir que isso acontecesse. Desesperado, me agarrei ao oásis, meu propósito de vida. Embora eu gritasse e me debatesse contra o destino, o inevitável aconteceu. Meus braços fracos não conseguiram me manter preso à felicidade. Eu fui arrancado. Diante de mim, estendia-se o vasto e cruel deserto, o processo de crescer. Meu coração, que havia se saciado, murchou e se partiu em dois. Por que os céus me impunham uma provação tão cruel? Eu não conseguiria. Este seria meu fim. Eu murcharia e morreria ali mesmo. Mas então, uma luz brilhou. Muito bem, senhora. Outro oásis surgiu diante dos meus olhos. Os céus não me haviam abandonado. Era diferente do anterior, mas igualmente reconfortante, tão quente, macio e generoso quanto o outro. Desta vez eu viveria aqui para sempre. Com licença, senhora. Preciso dizer que o Rudeus é bem, como posso explicar? O que foi, Lilia? Nada, senhora. Não é nada. Lilia, às vezes você é tão estranha. Muito bem, já fez o suficiente. Sim, senhora. Então, outra prova me atingiu, uma devastadora explosão de realidade. A resistência era inútil contra aquele impacto, e mais uma vez fui lançado para fora do oásis, de volta ao deserto cruel. A aridez da vida me esmagava impiedosamente. Com ela, veio a dolorosa compreensão da futilidade de tudo. Eu não conseguiria. Desta vez, estava acabado. Minha vida havia terminado. Certo, Rude. Mamãe está aqui. No instante em que tudo parecia perdido, eu o vi novamente. O impacto me trouxe de volta ao oásis anterior. Os céus não haviam me abandonado. Meu Deus, esse menino dá tanto trabalho. Mais uma vez, fui envolvido pela maciez e o calor do oásis. Eu sabia, porém, que logo seria arrancado novamente. Os céus eram cruéis assim, impondo o deserto sobre nós. Portanto, decidi aproveitar esse oásis ao máximo enquanto pudesse. Lilia. O que foi, senhora? Faz tempo que venho pensando. É normal uma criança apalpar tanto os seios de uma mulher assim? Lilia fez uma pausa hesitante antes de responder. Não, diria que não é normal. Ainda assim, ele apalpa como alguém que conheço. Perdido no meu próprio mundo, continuei apertando os volumosos seios de Zenith e Lilia. A travessura de Eris. Em uma tarde ensolarada e brilhante, Eris vagava pela mansão após terminar seu treino diário, pensando em como gastaria o resto do seu dia de folga. Talvez pudesse levar Ghislaine para a cidade, embora já fosse depois do almoço. Ou, quem sabe, visitar o pai para ser mimada um pouco. Embora tanto ele quanto sua mãe fossem pessoas muito ocupadas, Eris achava que seria bom se brincassem com ela de vez em quando. Enquanto pensava no que fazer, avistou alguém específico deitado em um banco no jardim. Pelo livro apoiado em seu peito, ele provavelmente estava lendo ao ar livre, mas havia adormecido. Seus olhos estavam fechados e ele roncava levemente. Deus! Murmurou Eris enquanto se aproximava sorrateiramente. Você está tão desleixado. Suas reclamações, no entanto, ficaram presas na garganta. Ao observar o rosto adormecido de Rudeus, um sentimento inquietante tomou conta dela. Era raro vê-lo tão relaxado. Normalmente, ele nunca baixava a guarda. Ela se lembrou do que Philip dissera, que ele ficava sempre tenso porque sua família não estava por perto. Olhando para ele, Eris sentiu uma vontade travessa se acender em seu coração. Rudeus estava sempre acordando-a de maneiras grosseiras quando ela tirava uma soneca, fosse balançando seu corpo, fazendo cócegas em sua barriga ou até em seu peito. Uma vez, ele até havia levantado sua saia e puxado sua calcinha para baixo.
Agora era a vez dela de se vingar. Um sorriso travesso iluminou o rosto de Ares enquanto ela se aproximava mais. Ele parecia extremamente tranquilo em seu sono, o que fez o coração dela bater um pouco mais rápido. Mas ela não ia recuar. Sem hesitar, colocou as mãos no cinto dele e o soltou cuidadosamente, evitando fazer barulho. Em seguida, desabotoou as calças, revelando a roupa de baixo simples que ele usava. Por algum motivo, Ares engoliu em seco diante da visão. Isso deveria ser apenas uma brincadeira, uma forma de retribuir as travessuras de Rudeus. Ainda assim, algo naquela situação a fazia sentir que estava fazendo algo muito errado. Mas Ares não parou. A culpa era do Rudeus, afinal. Com o coração disparado, ela puxou delicadamente as calças dele para baixo, tomando cuidado para não acordá-lo. A parte inferior do corpo de Rudeus ficou exposta, com as coxas levemente musculosas cobertas apenas pela roupa íntima branca. Mas o olhar de Ares focou-se diretamente na pequena protuberância no meio da cueca. Aquilo era algo que Ares não tinha. Ela engoliu em seco mais uma vez, e lentamente, estendeu a mão para puxar a roupa íntima dele. Com uma cautela ainda maior, começou a baixá-la, mas então... Ela olhou para cima. Um par de olhos a encarava. Rudeus estava acordado e a observava diretamente. Hã? O que você está? Antes que ele pudesse terminar a frase, o punho de Ares o acertou em cheio no queixo, derrubando-o instantaneamente. Seus olhos reviraram e ele caiu de volta na posição anterior, apagado. Essa foi por pouco. Suor frio escorria pela testa de Ares. Ela o enxugou rapidamente e ajeitou a roupa íntima dele de volta ao lugar. Em seguida, puxou as calças para cima e apertou o cinto, se certificando de que tudo estava no lugar. Antes de sair, olhou ao redor, tensa, para garantir que ninguém a tinha visto. Se sentindo mais segura, colocou os dedos na cintura da cueca dele e espiou lá dentro. Sua respiração ficou pesada, quase como se vapor saísse de suas narinas. Devolvendo rapidamente o tecido ao lugar, ela ajeitou as roupas, prendeu o cinto e saiu correndo, com um rosto vermelho como um tomate. Nos dias que se seguiram, toda vez que Ares via o rosto de Rudeus, ela ficava instantaneamente vermelha e erguia o punho por reflexo. Rudeus, por sua vez, não tinha ideia do que havia acontecido para provocar essa reação. Afinal, Ares o tinha nocauteado antes que ele percebesse qualquer coisa. Tudo o que ele podia fazer era balançar a cabeça e correr para se proteger. O poder dos abdominais. Hoje, vamos treinar abdominais, anunciou Ghislaine para Ares e eu. Estávamos em uma sala usada para dança. Normalmente, o método de ensino de Ghislaine consistia em praticarmos com espadas ao ar livre, mesmo em dias chuvosos, mas hoje a chuva estava torrencial, acompanhada de ventos fortes, como um furacão. Assim, ela decidiu focar no treinamento de fundamentos dentro de casa. Vamos treinar em duplas. Rudeus, segure minhas pernas. Ares, observe. Aparentemente, neste mundo era comum que outra pessoa ajudasse durante o treino abdominal. Ghislaine sentou-se no chão, dobrando os joelhos como se estivesse em uma aula de educação física. Segurei suas pernas, e meus olhos se depararam com seus abdominais bronzeados e seus seios volumosos. Caramba! As pernas de Ghislaine eram como aço, firmes e incrivelmente flexíveis. Definitivamente, essas eram as pernas de uma predadora. Nunca toquei um animal carnívoro, mas era exatamente assim que eu imaginava. Me perguntei se um dia, com treinamento suficiente, eu conseguiria pernas como aquelas. Quando descansar, coloque as mãos atrás da cabeça e levante o corpo assim. Ghislaine demonstrou um abdominal perfeito. Seu abdômen de 6 gomos se contraiu, formando um espetáculo diante dos meus olhos. Entendeu, Rudeus? Sim. É impressionante. O movimento dela era suave como se estivesse em uma escada rolante, e ao retornar à posição inicial, parecia estar lidando com algo frágil. Não era o típico exercício desajeitado de quem faz força por um instante e depois cede ao cansaço. Ghislaine mantinha a pressão constante nos músculos abdominais, demonstrando controle absoluto. Como ela fazia isso? A resposta era óbvia:
o poder dos abdominais. Seus músculos sustentavam seu corpo pesado como um guindaste e o abaixavam com delicadeza. Um pouco acima dos abdominais dela, havia duas curvas encantadoras que se moviam levemente com seus movimentos. No entanto, esses ativos não balançavam livremente, uma prova da força de seus músculos. Eu queria abdominais como aqueles. Qualquer um desejaria ter músculos tão perfeitos. Eles eram uma visão sagrada, quase inviolável. Agora você sabe como fazer. Ares, é sua vez. Entendido. Deus, segure os pés dela. Ghislaine se levantou. Adeus, abdominais maravilhosos. Vocês podem treinar juntos mesmo quando eu não estiver por perto. Embora eu sentisse falta daquela visão, sabia que, se me esforçasse, um dia eu também teria abdominais incríveis. Eu precisava me aplicar para poder ostentá-los com orgulho. Segure meus pés direito. Ares quase me acertou no estômago ao trocar de lugar com Ghislaine. Tá, calma. Peguei as pernas de Ares. Elas estavam bem tonificadas para alguém da idade dela, mas, obviamente, não chegavam aos pés das de Ghislaine. Para mim, eram tão macias quanto gelatina. Ainda assim, nem toda garota precisava ser como Ghislaine. Ares era perfeita do jeito que era. Certo, lá vou eu. Vai em frente. Ares começou seus abdominais. Como esperado, ela não fazia ideia de como executar o exercício corretamente. Usou toda a força no primeiro movimento, subindo tão rápido que quase me acertou com a cabeça. Também desceu com a mesma velocidade, sem ritmo. Se continuasse assim, não fortaleceria o abdômen. Porém, eu comecei a duvidar das minhas conclusões quando ela passou dos 50 abdominais sem perder o ritmo. Eu conhecia bem os limites de um corpo sedentário, e sabia que alguém sem abdominais fortes não conseguiria fazer 20 abdominais assim, sem pausa. Ares nem estava ofegante. Apesar das aparências, seu corpo estava bem condicionado. Talvez ela já tivesse um tanquinho. Ok, um tanquinho completo talvez fosse exagero. Mas quem sabe uma barriguinha chapada? Fiquei pensativo. Ela usava roupas leves e confortáveis, mas, ao contrário de Ghislaine, não deixava o estômago à mostra. Como eu poderia verificar seus abdominais sem vê-los? Ah, claro! Eu podia tocá-los. Com licença. Deslizei minha mão por baixo da blusa de Ares, sentindo sua pele quente pelo esforço. Meus dedos encontraram uma leve divisão entre os músculos sob uma fina camada de gordura. Contei 1, 2. Onde você pensa que tá tocando? Num instante, Ares se ergueu com um movimento rápido e me acertou com a cabeça. O impacto foi tão forte que achei que meu rosto fosse cair. Mas como Ares colocou tanta força naquele golpe? A resposta estava nos seus abdominais. Foi graças à concentração de energia nesses músculos que ela conseguiu erguer o corpo como se fosse um guincho e realizar aquela proeza extraordinária. Ares tinha um abdômen impressionante. Eu não precisava mais ver ou tocar para saber disso. E esse foi meu último pensamento antes de desmaiar. Esculpindo uma deusa. Por Deus Greira. Dizem que um escultor recita uma prece ritual sempre que esculpe a imagem de uma divindade. Sigamos seu exemplo oferecendo uma oração ao Deus. Coloque a pedra que você usará para esculpir na direção do sol e adote a pose mais reverente que conseguir, expressando a gratidão em seu coração. Os deuses não entregam tudo aos homens. No entanto, oferecem orientação para nossas vidas. Não devemos negligenciar a devoção. Uma vez que você tenha visualizado a forma do Deus e a gravado no seu coração, imagine-a na pedra. Todo o trabalho que se segue é realizado em nome dos deuses. Faça-o com reverência. Esculpa as partes do corpo da deusa na pedra: cabeça, peito, barriga, quadris, braços superiores, antebraços, mãos, coxas, canelas e pés. Modele cada parte com cuidado. Ao juntar todas elas, você poderá formar a imagem de uma deusa. Só amadores começam esculpindo o rosto. Comece pelo corpo. Dê início pelo busto, modesto, mas encantador, mantendo em mente a forma sagrada da deusa.
Realce os encantos do peito sem evocar desejo carnal. Afinal, uma deusa deve ser reverenciada acima de tudo. Avançando, o sinal da deusa, uma pintinha discreta, é um detalhe nobre e digno de gratidão. Pode ser apenas uma pinta, mas trate de esculpi-la com zelo. A barriga deve ser lisa e sedosa. Preste atenção especial ao umbigo e à curva ao redor dele. Mesmo em materiais como pedra, é possível transmitir uma textura suave, então esculpa essa parte com esmero. Jamais revele os quadris, muito menos as nádegas e a região íntima. Expor essas partes sagradas é um ato que merece punição divina. Esforce-se para preservar a forma da deusa com dignidade. Esculpa agora os braços e pernas. Deuses não são seres carnais. Certifique-se de que os membros sejam delicados, com um toque juvenil e esguio. Sua arte deve refletir essa verdade. Quando todas as partes estiverem finalizadas, use magia para uni-las. Se pensamentos impuros passarem por sua mente nesse momento, você corre o risco de criar uma escultura que acentua demais os encantos do nu divino, e os descrentes que a virem podem desejar em vez de venerar. Neste ponto, pergunte a si mesmo: falta algo? Reflita sobre o que é necessário para despertar respeito, e não luxúria. A resposta virá: elegância. Posicione um dos braços cobrindo os seios, enquanto o outro se estende segurando um cajado cerimonial. Isso expressará a dignidade da deusa. Com isso, o corpo estará completo. Apenas hereges deixam uma deusa nua. Vista ela. Nesta etapa, é melhor criar um manto que cubra a escultura do que modificar sua forma diretamente. Um manto destacará melhor sua natureza divina. O braço que cobre os seios atrapalhará um pouco esse processo, mas você pode esculpir o manto de forma solta, para que cubra o braço. Depois, esculpa outro braço por cima da roupa, em uma posição natural. Faça com que esse braço também seja capaz de segurar o cajado. Fazer o manto removível permitirá duas posturas distintas para a deusa. Por fim, crie o rosto da deusa. Reanalise o corpo antes de começar. Vestida, a escultura impunha o cajado com a imponência de Atena, deusa da guerra. Despida, cobre os seios com a modéstia e uma leveza erótica de uma donzela. Ao esculpir o rosto, busque transmitir ambas as sensações, vergonha e nobreza. Se você fechar os olhos, será capaz de visualizar inúmeras feições apropriadas para uma deusa. Por meio de tentativa e erro, vá ajustando até se aproximar do rosto ideal. Una a cabeça ao corpo e sua obra estará concluída. Agora vai e esculpa Roxy, todos vocês. Missão secreta. No momento, eu rastejava de barriga por entre pedras. Meu destino estava a apenas 50 metros a leste de onde eu havia começado. Como fui parar nessa situação? Bem, é uma longa história. Ao amanhecer de hoje, enquanto eu preparava as provisões sozinho, o coronel se dirigiu a mim. Deus, você tem uma missão. Deve se esgueirar até a nascente que fica a 50 metros daqui, sozinho. Lá, encontrará Eris Boreas Greira. Tire uma foto dela. Seguindo as ordens, entrei imediatamente em ação. As ordens do coronel são absolutas, pensei. Ele não tolera insubordinação. Avancei 10 metros a partir da fogueira onde estávamos acampados e parei. Um homem careca de expressão intimidadora estava ali, como se fosse me impedir. Coronel, há um guarda de segurança. Um demônio com uma lança branca e uma faixa na cabeça. Esse é o Ruiger Dead End. Dê um jeito de desviar sua atenção e continue até o destino. Dê um jeito era uma instrução tão vaga e irritante que quase me fez bufar, mas o mais importante numa missão era saber se adaptar. Eu já havia feito isso muitas vezes no passado, e sobrevivido a todo tipo de comandante incompetente. Estava na hora de mostrar do que eu era capaz. Senhor Ruiger, vou ali no mato fazer minhas necessidades, avisei. Tudo bem. Maravilha. Funcionou perfeitamente. Com um ar despreocupado, comecei a andar para o leste, fingindo naturalidade. Eu não estava tramando nada, então não havia motivo para ser detido. Ruiger apenas estava no caminho. Antes que eu pudesse me afastar muito, o sentinela me chamou. Deus!
Meu coração quase saltou pela boca. Será que eu tinha feito algo errado? Não vá muito longe, disse ele. Claro que não, respondi, com a maior calma do mundo, e segui em frente. Eu pretendia obedecer literalmente. Afinal, 50 metros é logo ali. O silêncio reinou depois disso. Caminhei 10 metros. 20. Quando alcancei a metade do caminho, olhei para trás por cima do ombro. As sombras das pedras cobriam Ruiger. As pedras à frente também ocultavam a nascente, então ninguém podia me ver. Ainda estava tudo sob controle. No melhor cenário possível, eu chegaria sem ser visto, encontraria meu alvo e guardaria uma lembrança divertida só para mim. No entanto, seria impossível sair completamente do campo de visão de Ruiger. Havia uma boa chance de que ele cruzasse os 25 metros entre nós e me levasse de volta. O que fazer? Acho que o jeito era correr mesmo. Mesmo que Ruiger me visse, eu só precisaria de um segundo para enquadrar a imagem e disparar a camé. Foi então que me lembrei de algo importante. Mais notícias, coronel. O que foi, Rudeus? Eu não tenho uma câmera. Esse sim era um grande problema. No meu mundo antigo, bastava alguns milhares de ienes para comprar uma câmera que tirasse fotos nítidas de longa distância. Para falar a verdade, nem precisava de tanto, até uma câmera descartável de 500 ienes serviria. Mas este era um mundo de fantasia. Câmeras não existiam aqui. A missão era impossível. Enquanto eu entrava em pânico, o coronel respondeu. Deus! Sua lente do coração tira fotos mais nítidas do que qualquer câmera. Grave a memória na sua alma. Grave a memória na alma. Internalizei aquela lição importante e me enchi de determinação. Sim, senhor. Como a lente do meu coração disparava mais rápido que a luz, tudo o que eu precisava era de um único instante para focar no alvo e eternizar a imagem em minha alma. Vamos nessa! Corri. Havia 25 metros entre mim e Ruiger. E mais 25 até o destino. Não importava a minha velocidade, ele com certeza me alcançaria. Mas eu só precisava de um segundo. Só um. Corri. Corri. Corri sem hesitar. 10 metros. 20 metros. Atrás daquela pedra estava uma visão hipnotizante, quase sobrenatural. No momento seguinte, alguém me agarrou pela gola e me ergueu do chão. O que você pensa que está fazendo? Era Ruiger. Ele já tinha me alcançado. Foi tão rápido que não demorou nem 2 segundos. Desculpe, coronel. Eu falhei. Coronel? Do que você está falando? Perdoe-me, Ruiger. Eu cedi à tentação. Eu precisava ver, não importava o que. Ainda me segurando pela gola, ele respondeu num tom de total exasperação. Você queria ver aquilo mesmo? Bom, é claro, respondi, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Em resposta, Ruiger me ergueu mais alto. Então veja. Graças à vantagem da altura dele, consegui enxergar por cima das pedras. Ou melhor, uma cena me foi imposta. A lente do meu coração ativou o modo sépia, se é que me entende. Hã? Na nascente, uma tartaruga monstruosa gigante estava botando um ovo. As grandes tartarugas são criaturas gentis, para os padrões do continente demônio, e são uma boa fonte de alimento. Por isso, você não deve incomodá-las durante a postura. Eu já te disse isso antes. Ah, é verdade. Lembrei vagamente de ele ter comentado algo assim. Algo sobre haver 2 nascentes por perto e que, como a tartaruga estava em uma delas, devíamos usar a outra para tomar banho. Basicamente, confundia as nascentes. Você queria ver isso? Fiquei um bom tempo sem dizer nada. Um tempo bem longo. Então respondi. Bem, não é todo dia que se vê algo assim. Ruiger e eu assistimos juntos a tartaruga gigante botar ovos por um tempo. Era mesmo uma visão curiosa, uma tartaruga colossal colocando ovos do tamanho de bolas de basquete. Guardei a imagem no álbum da minha alma com filtro sépia. Armadura de biquíni.
A armadura de biquíni era um clássico nos mundos de fantasia. Normalmente usada por guerreiras sensuais, ela cobria uma área tão pequena que era difícil imaginar que servisse para proteger algo além das partes íntimas. Claro, no mundo em que reencarnei, não faltavam guerreiras usando esse tipo de armadura minúscula. Uma em cada 10 pessoas no continente demônio vestia algo que poderia ser descrito como armadura de biquíni. No momento, eu estava em uma taverna. Neste mundo, os locais para comer e beber não eram muito distintos. Em regiões onde a água era escassa, era comum as pessoas beberem álcool como substituto. Talvez porque muitos não tivessem resistência à bebida, havia vários bêbados cambaleando mesmo em pleno meio-dia. Enquanto eu comia tranquilamente, observando o ambiente, notei de relance um grupo de mulheres usando armaduras de biquíni sentadas em uma mesa lotada. A maioria das guerreiras era robusta, mas havia também espadachins de porte mais esguio. De qualquer forma, todas eram visivelmente musculosas. Magas nunca usavam armadura de biquíni. Era fácil identificá-las pelas vestes especiais que reduziam o recuo das magias ofensivas. Mas por que as guerreiras usavam uma armadura tão frágil? Tentei tirar conclusões com base nas guerreiras que estavam à vista. Primeiro, observei a espadachim à direita. Ela era de uma raça bovina e possuía músculos inchados dignos de fisiculturista. Na cintura, levava sua arma, uma espada colossal parecida com uma zambato. Olhei com mais atenção para a armadura de biquíni da mulher. Ela tinha 6 seios ao todo, 2 enormes na parte superior e 4 menores abaixo. Usava uma peça de couro protetora, ou seja, o top da armadura de biquíni, cobrindo todos os 6. Não consegui ver o que usava na parte de baixo, mas presumi que fosse uma calcinha do mesmo estilo, já que suas coxas grossas estavam bem visíveis. Francamente, suas proporções deixavam a armadura de couro quase insignificante. Ainda assim, a peça segurava seus seios imensos com firmeza. Não dava para imaginar aquilo escapando no meio de uma batalha. Com isso, deduzi que a função da armadura de couro era prevenir acidentes. Seios daquele tamanho seriam um estorvo em combate, por isso, precisavam ser firmemente presos. Mas, se esse fosse o único motivo, não seria necessário um biquíni em si. Existiam várias outras roupas que permitiam liberdade de movimento. Logo, percebi a razão verdadeira: aquela raça bovina claramente preferia roupas leves. Os homens não usavam nada no torso e adoravam exibir seus músculos. Portanto, o uso da armadura de biquíni era uma questão cultural. Próximo exemplo, uma espadachim com rosto de lagartixa. Bem, chamar assim era grosseiro, ela pertencia a uma raça reptiliana. Seu porte era esguio e seus seios, pequenos comparados à guerreira anterior, mas ela também usava armadura de biquíni. A parte de cima lembrava um top Tomarakikaya. Mas só a parte de cima. Na parte inferior, ela usava calças comuns com proteção de metal nas articulações. No geral, era um visual leve. Nem precisei pensar muito sobre este caso, pois o corpo da guerreira era coberto por escamas resistentes. A área ao redor do estômago parecia vulnerável, mas uma armadura só atrapalharia os movimentos de quem já tinha uma pele naturalmente dura. Por outro lado, devia ser difícil se proteger do frio, ela tinha um manto quente pendurado na cadeira. Pensando bem, se o top parecia um Tomarakikaya, talvez nem pudesse ser considerado uma armadura de biquíni. Por fim, uma mulher em pé, com um pé na cadeira e outro na mesa, bebendo de um jarro quase do tamanho de um balde. Seu rosto e pele estavam vermelhos, e o cabelo em estilo moicano lhe dava um ar punk. Ela gritava algo sobre covardes se afastarem, dizendo que enfrentaria o rei demônio numa boa. E a armadura dela? Definitivamente parecia um biquíni, tanto na parte de cima quanto na de baixo. Na verdade, era o exemplo perfeito, feita de pano, sem couro nem metal. À primeira vista, parecia apenas roupa íntima. Pensando bem, provavelmente era roupa íntima. Havia roupas espalhadas no chão ao redor. Além disso, ela gritava que sua raça sempre tirava a roupa quando bebia, então todos deviam calar a boca. Ela não era exatamente uma guerreira ou espadachim, mas uma bêbada comum. Ou seja, aquilo não era uma armadura de biquíni, e sim um simples sutiã com calcinha.
Ela colocou a mão no sutiã. Opa! Estava prestes a tirar? Apesar de estar meio suada, o corpo dela era sensual. Eu, claro, não tinha nada contra aquilo. Mas que droga, Deus! Tá olhando o quê? O puxão na minha orelha me trouxe de volta à realidade. Era Ares. Com essa experiência, aprendi que armaduras de biquíni e gente que tira roupa quando bebe eram dois pilares da cultura deste mundo. Me senti um pouco mais sábio. Receita de 3 minutos do Deus. Rui Gerd e Ares disseram que era hora de pensar no jantar e saíram para caçar grandes tartarugas. No continente demônio, repleto de carnívoros, as grandes tartarugas eram conhecidas por ter a carne mais saborosa. Isso as tornava uma fonte de alimento muito popular. Mas eu simplesmente não conseguia gostar daquela carne. Era cheia de nervos comparada à de aves, além de ter aquele cheiro forte típico de carne de caça. E, para piorar, era difícil de digerir. Tenho me esforçado dia após dia para deixar a carne de tartaruga mais palatável. Deixe-me explicar o que tentei hoje. Primeiro, os ingredientes. Carne de grande tartaruga. Legumes e ervas do continente demônio. Gordura de peixe-pé grande. Temperos diversos. Usei apenas ingredientes fáceis de encontrar em praticamente qualquer cidade. Afinal, seria uma jornada longa. Cada região vendia seus próprios vegetais, então não me apeguei a marcas ou tipos específicos. O peixe-pé grande era comum em qualquer corpo d'água do continente. Era uma criatura anfíbia parecida com um baiacu cheio de pernas bizarras. Seu corpo era venenoso e a carne não podia ser consumida, mas os depósitos de gordura perto da cauda eram seguros, bons para polir equipamentos, por exemplo. Você podia comprar um por algumas moedas na guilda dos aventureiros ou em feiras. Eu mesmo comprei alguns no mercado. Vamos ao preparo. Pique bem as ervas e refogue na gordura de peixe-pé grande. Ervas cruas costumam ter gosto amargo ou adstringente, o que as torna pouco apetitosas. Refogue as ervas junto com os legumes para tentar realçar seu sabor e doçura. Corte a carne da tartaruga em pedaços pequenos e amacie bem. A carne é dura e cheia de fibras. Para lidar com isso, o ideal é picar e socar bem até amolecer. Misture a carne moída com os legumes e ervas refogados. Polvilhe temperos e amasse tudo, ajustando o sabor conforme necessário. Depois, transfira a mistura para uma tigela e amasse tudo de novo com força. Molde a massa com as mãos. Pegue um punhado da mistura de carne, legumes e ervas, e jogue de uma mão para outra como se estivesse brincando de bater-bola, compactando bem. Isso evita que ela se quebre ao cozinhar e perca os sucos. Cozinhe diretamente no fogo. No continente demônio não existe panela nem frigideira. Eu até poderia ter feito uma, mas dessa vez cozinhei em uma estrutura parecida com uma grelha. Um homem de verdade cozinha direto nas chamas. E não, isso definitivamente não foi preguiça da minha parte. Assim que a carne estivesse cozida por dentro, o prato estaria pronto para ser servido. No continente demônio não havia molhos ou temperos chiques, então o jeito era comer do jeito que estava. Isso tá bom, disse Rui Gerd. Gostoso, completou Ares. Eles sempre diziam que tudo estava bom, então, apesar de agradecer, eu ignorava. Aposto que se oferecessem carne crua, eles comeriam felizes da vida. Já eu tinha um paladar refinado. Eu saberia julgar. Hora do teste. A primeira coisa que senti ao dar uma mordida foi o gosto da gordura de peixe-pé grande se espalhando na boca. Um sabor forte, parecido com álcool industrial, subiu pelo nariz direto para o cérebro, quase me cegando. Difícil acreditar que aquilo era seguro para consumo. Ao morder o centro, os sucos escorreram. Eles fediam. De cara percebi que as ervas e os temperos tinham sido completamente inúteis. Os vegetais rangiam nos dentes, e a cada mastigada, o gosto era indescritivelmente ruim. Franzi a testa e fiz uma careta automática. Veredito final? Uma porcaria. Minha vida com boa comida ainda estava bem distante. Esquerda e direita. Considere a palavra direita.
O ideograma japonês é formado por dois traços acima de um quadrado que lembra o katakana Rho. Quando você está de frente para o norte, o leste fica à sua direita. Uma pessoa destra segura os axis com a mão direita, e a sociedade em geral é moldada para pessoas destras. Agora pense no seu antônimo, esquerda. O ideograma é formado por dois traços acima de uma forma que lembra o katakana E. Quando você encara o norte, o oeste está à sua esquerda. Um destro segura o bol de arroz com a mão esquerda, e a sociedade, no geral, tem um certo preconceito com os canhotos. Apesar das diferenças, esquerda e direita são como duas faces da mesma moeda, como yin e yang. Onde existe a direita, existe também a esquerda. Quando a direita nasce, a esquerda também nasce. E, quando a direita some, a esquerda desaparece junto. Quando as pessoas veem dois elementos lado a lado, tendem a criar uma hierarquia automaticamente. Julgam qual vem primeiro, qual preferem, se a direita é melhor ou se a esquerda é superior. Parece arbitrário, mas, em alguns casos, certas duplas realmente merecem uma comparação mais cuidadosa. Por exemplo, as duas coisas bem na minha frente. Não pareciam grande coisa à primeira vista, mas com certeza vinham em pares. De uma perspectiva funcional, uma só dava conta do recado, mas sob o ponto de vista artístico, o par era indispensável. De acordo com uma certa linha de pensamento, o lado esquerdo e o direito tinham sutis diferenças. Mas a única forma de provar isso seria tocando com as próprias mãos. Deixe-me só esclarecer, era pura curiosidade científica. Sem mais intenções. 1. Sem mais delongas, apalpei Eris, que roncava ao meu lado. Seus seios ainda eram pequenos, mas os carocinhos que senti eram um sinal claro de que estavam crescendo. Ainda assim, eu me perguntava, será que havia mesmo diferença entre o seio esquerdo e o direito? Achei que o da direita era mais macio, mas só um pouquinho. Espere. Eu era destro. Talvez minha mão direita apenas tivesse mais sensibilidade. Cruzei os braços e toquei cada um com a mão oposta. Lembrava exatamente como tinham se sentido antes. Ambos eram macios, sem dúvida. Tentei de novo. O resultado foi o mesmo. Eram tão macios, que eu sinceramente achei que poderia passar o resto da vida ali. O problema era, eu não conseguia distinguir um do outro. Esquerda, direita, direita, esquerda, o que as diferenciava? Senti que havia descoberto uma verdade fundamental do universo. O centro da existência. A galáxia. O segredo oculto nas palavras esquerda e direita era: 1. Percebi tarde demais que não devia ter baixado a guarda. Eris abriu os olhos de repente e me nocauteou com um soco direto no queixo, montando em mim em seguida. Em questão de segundos, ela imobilizou minha mão direita e esquerda com os joelhos, como uma lutadora profissional. Que ideia é essa de ficar apalpando alguém enquanto a pessoa está dormindo? Os punhos dela desceram como martelos. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Me esmurrava sem piedade. Talvez estivesse me batendo uma vez para cada apertada. Quantas vezes tinham sido? Nem sabia mais. Perdi a noção do tempo comparando os dois lados. Tentei manter a calma por fora, mas por dentro, eu achava mesmo que minha vida corria perigo. Será que o Roger não podia intervir dessa vez? Mas, pensando bem, eu merecia. Troca equivalente, era a lei da natureza. Direita, esquerda, direita, esquerda. Minha consciência estava indo embora. E foi então que a verdade me atingiu. No kanji de esquerda e direita, apareciam os katakana e Rho. Ero. Ou seja, o conceito de esquerda e direita era, em sua essência, erótico. Com essa revelação final, eu morri. E então abri os olhos. Ao meu lado, Eris roncava, se virando no sono. Meu rosto não tinha hematomas. Eu ainda era o mesmo e belo Rudeus de sempre. A cada respiração de Eris, o peito dela subia e descia suavemente. Ainda era plano, mas eu podia ver os inícios das curvas.
Normalmente, a visão daqueles dois montinhos me deixaria com vontade de tocar, apertar e lamber. Mas agora, tanto o esquerdo quanto o direito me inspiravam puro medo. Seios eram eróticos porque vinham em pares. Me senti abençoado por ter chegado a essa profunda realização sem precisar tocar em nada. Voltei a dormir, torcendo para que o próximo sonho erótico não incluísse socos na cara. A donzela e o unicórnio. No meio da estrada da espada sagrada, Elinalise e Talião observavam à distância, escondidos atrás de um arbusto, enquanto Roxy se agachava. Ai, ai, suspirou ela, ao ver um cavalo de corpo branco e um longo chifre na testa surgindo em sua linha de visão. Um unicórnio. Com seu corpo completamente branco, chifre em espiral e cauda de leão, o animal era idêntico à criatura lendária do mundo de Rudeus. Unicórnios eram conhecidos por seu temperamento feroz, capazes de investir e empalar qualquer coisa no caminho, até um leão. Por algum motivo, no entanto, eles se tornavam dóceis no colo de donzelas puras. Por isso, eram vistos como símbolos de pureza, ou, alternativamente, como obcecados por virgindade. Os unicórnios deste mundo eram semelhantes. A única diferença notável era que, aqui, eles eram reconhecidos como uma espécie real de criatura mágica. Recebiam certo tratamento especial por sua afinidade com jovens puras, mas não eram reverenciados além disso. Ao avistarem um unicórnio à beira da estrada, os três viajantes decidiram usar Roxy como isca para atraí-lo. Olhem só! Ele veio até ela, como eu previ. Eu sabia que a Roxy não tinha experiência. Exclamou Elinalise. Assim como ela dizia, o unicórnio saiu dos arbustos e foi se aproximando lentamente de Roxy. Ele com certeza não viria até você, comentou Talião. Não precisava jogar isso na cara. O unicórnio nem olhou na direção de Elinalise enquanto seguia diretamente até Roxy. Abaixou a cabeça e dobrou os joelhos, como se fosse enterrar o focinho no colo dela. Roxy aceitou o gesto com uma aura serena de santa, acariciando o unicórnio numa cena quase celestial. Se Rudeus estivesse ali, com certeza choraria emocionado e se ajoelharia para orar à sua deusa. Com uma expressão plena de clemência, Roxy acariciou gentilmente a cabeça da criatura. Sua mão desceu até o pescoço, e então ela puxou a crina do unicórnio com força. A criatura relinchou, assustada, tentando se levantar no susto. Com movimentos precisos, Roxy posicionou a outra mão no corpo do unicórnio. Lança majestosa de gelo, atenda ao meu chamado e perfure o inimigo. E cicle lance. Num piscar de olhos, uma lança de gelo conjurada a queima-roupa atravessou o coração do unicórnio. Tossindo sangue, seu corpo estremeceu violentamente por um instante, e então desabou no chão, sem mais um som. O silêncio caiu sobre a cena. O vento soprou, as árvores balançaram. O corpo do unicórnio estremeceu mais uma vez, enquanto o sangue jorrava sobre a terra. A cena etérea de instantes atrás havia sumido. Tudo o que restava era a carcaça grotesca de uma besta selvagem. Se Rudeus estivesse ali, talvez se perguntasse se não deveria começar a rezar para Jesus e o céu em vez disso. Depois, choraria com a imponência da Roxy e se ajoelharia para orar à sua deusa de sempre. Roxy suspirou, tirou uma corda e uma faca da bolsa, e começou a drenar o sangue do unicórnio com rapidez. Ao ver a cena, Elinalise saiu do arbusto com um sorriso radiante. Você conseguiu! Sabia que podíamos contar com você, Roxy. Roxy a encarou de forma séria. Se a gente tivesse simplesmente seguido o caminho, ele teria nos atacado como qualquer outro monstro. Poderíamos ter enfrentado ele normalmente, sem precisar de toda essa encenação. Engano seu, Roxy. Os habitantes da Grande Floresta usam donzelas puras para caçar unicórnios desde tempos imemoriais. E depois ainda reclama que não quer voltar para sua terra natal. Ah, quer saber? Chega de papo. Vocês dois, me ajudem logo. Tanto elfos quanto anões viam o unicórnio como uma criatura mística. Mas, enquanto continuasse sendo uma espécie viva, não podia escapar da lei natural de que os fortes devoram os fracos.
Assim termina a história de como o unicórnio derramou seu sangue e virou carne de viagem, que eventualmente se transformou em dinheiro de bolso para Roxy e seus companheiros.